Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. Pastor Fabiano Santana, simples servo, seu irmão em Cristo. Estou passando aqui a fazer essa live rapidamente aqui. Eu não vou me estender muito, vou ser rápido. Eu vou ler aqui rapidamente no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, presta atenção. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Meus queridos amados irmãos, o apóstolo Paulo, entre os anos 48 a 49, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos gauleses, para os galateiros, oriundos da Galácia do Sul, oriundos do sul da Europa, onde está localizado hoje a França. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque a lei, meus irmãos, ela foi abolida na cruz do Calvário, quando Jesus abriu os dois braços e derramou até a última gota de sangue para nos salvar. A lei foi abolida na cruz do Calvário. Então, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, chamada sexta dispensação da graça de Deus. Né? E o que é graça? A palavra graça no hebraico recebe o nome de charis, que significa favor imerecido de Deus para a humanidade. Então, nós estamos na graça. E quando o apóstolo Paulo disse para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, que todos aqueles que estão debaixo da lei, ou todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição, é porque os falsos profetas, os falsos mestres estavam pervertendo o evangelho de Cristo nas igrejas da Galácia do Sul. Igreja essa de Icônio, igreja essa de Derbe, de Listra, igreja essas de Antioquia da Pisídia, igreja essas fundada pelo apóstolo Paulo e por Barnabé, né? Lê em Atos capítulo 13, versículo 14, que você vai ver que foi Paulo e Barnabé que fundou essas igrejas na sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, versículo 14. Então, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles estavam transtornando, pervertendo o evangelho de Cristo. Eles estavam ensinando para os irmãos gauleses, galateiros, para os irmãos voltarem a praticar a lei morta, a lei de Moisés, a lei que foi abolida no Gólgota, no Calvário, né? Na cruz do Calvário. Eles estavam incentivando os irmãos a voltarem a praticar as obras da lei, como a circuncisão, como a guarda do sábado, como todas as obras da lei de Moisés. Aí Paulo, pelo Espírito Santo, olhou para os irmãos gauleses e Paulo disse, né? Paulo pegou o pergaminho que era oriundo de pele de cabra, pele de carneiro, o pergaminho provido da península da Grécia, e Paulo, pelo Espírito Santo, disse: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ora, todos aqueles que praticam as obras da lei, todos aqueles que sabem que a lei foi abolida e mesmo assim praticam as obras da lei, estão debaixo de maldição. Por exemplo, o dízimo era alimento. O dízimo nunca foi dinheiro. Quem inventou o dízimo como dinheiro? Carlos Magno, 785 depois de Cristo, quando a Igreja Católica se corrompeu contra os romanos. Os romanistas entraram na Igreja Católica se corrompeu, eles passaram a cobrar a indulgência, que era o perdão dos pecados, algo que Deus nos dá gratuitamente, né? Algo que Deus nos dá de graça, gratuitamente, eles estavam cobrando na Idade Medieval, na Igreja Católica, o perdão dos pecados. A Bíblia de 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão.
temos comunhão com ele e uns para com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, quem perdoa pecado é Deus. É Deus que perdoa o pecado. A Igreja Católica estava fazendo o quê? Estava vendendo indulgência na Idade Medieval, né? A Igreja Católica se corrompeu quando os romanistas estavam em guerra católica. Eles passaram a usar amuletos, secretismo religioso. O que é secretismo religioso? É o culto através do objeto. Se usa o objeto para mexer com a fé das pessoas. E aí a Igreja Católica se corrompeu. E aí o que acontece? Paulo, pelo Espírito Santo, diz para os irmãos da Galácia do Sul, para os Gauleses, o seguinte: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel. O dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel. E o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros, dos levitas da tribo de Levi, dos sacerdotes da tribo de Levi. E também o dízimo, meus irmãos, era alimento. O dízimo era vacas, era vinho, era bebida forte. O dízimo era coentro, era hortelã, era açafrão. O dízimo nunca foi dinheiro. E aí os pastores, a igreja estelionatária, eles tomaram para si Malaquias 3:10 e aplicam, distorcem e aplicam tudo diferente para o povo. Eles transformaram o dízimo em alimento para dízimo em dinheiro. Eles transformaram insetos que faziam a lavura do povo de Israel, pranteando o povo de Israel, que era o gafanhoto, o devorador. Eles transformaram em demônios, né, para amar o povo, né, transformaram em demônios, e eles simplesmente mentem descaradamente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, presta atenção. Hoje, você que está passando atrás de novo, nesses tempos de pedra, né? Nesses tempos de pedra, porque esses tempos de aí é a casa de Deus. Quem inventou esse negócio de casa de Deus foi o imperador romano Constantino, em 325 depois de Cristo. Constantino não era cristão, mas ele era um admirador do cristianismo. Ele era admirador do cristianismo, ele era admirador dos cristãos. Em 325 depois de Cristo, o que Constantino fez? Ele tirou os deuses gregos, os deuses pagãos, de dentro dos templos gregos, e falou o seguinte: a partir de hoje, esses templos gregos, esses templos pagãos pertencem aos cristãos, pertencem aos crentes, pertencem aos cristãos. E aí o que acontece? Como Constantino tinha uma mente pagã, e ele era pagão, ele mandou, em 325 depois de Cristo, levantar basílicas na Igreja Católica, criar basílicas, levantar basílicas, e ele começou a chamar o templo da Igreja Católica de casa de Deus, de lugar santo. Então, quando o pastor Babuque chama o templo de casa de Deus, de lugar santo, de casa de Deus, isso é paganismo, isso é pagão. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse em Atos capítulo 17, versículo 24, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O diácono Estevão da igreja primitiva, da primeira igreja, né? Porque a palavra primitiva no dicionário da língua portuguesa silveira-bueno significa os primeiros irmãos, a primeira igreja. O diácono Estevão disse em Atos capítulo 6, versículo 46 e 47, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. E eu quero dizer algo para os irmãos: Deus não está dentro do templo da Assembleia de Deus. Deus não está dentro do templo da Deus e Amor, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Pentecostal. O templo que Deus habita é o nosso corpo, porque santo para Deus é o nosso corpo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, a capital de Coríntio era a Grécia, no ano 58 da era cristã, depois de Cristo. Paulo disse, né, no ano 58 depois de Cristo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, Paulo disse assim: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse no ano 58 depois de Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, casa de Deus são pessoas, casa de Deus é o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Deus não habita em templo feito de pedra, areia, brita, cimento, feita pelos homens. O templo que Deus habita é o nosso corpo. Então, meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos. Você é a igreja. Quando Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, versículo de número 20, né? Mateus, ele escreveu seu evangelho para os judeus da origem judaica no ano 62 depois de Cristo. O nome Mateus significa dom de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20 assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus não estava falando de templo. Jesus estava falando de pessoas, porque a igreja não é o templo, a igreja são pessoas, entendeu? A igreja não é o templo, a igreja são pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja. A palavra igreja no grego, koine, que é o masculino mascular, recebe o nome de eclésia, feito de eclesiologia, que significa chamar de dentro para fora. Nós somos a igreja, entendeu, meus irmãos? Então você é a igreja não é o templo. Deus não está dentro do templo feito pela mão de homem, pelas mãos humanas. O templo que Deus está é meu corpo, porque meu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, você que está passando aí a virada de ano novo, nesses tempos de pedra religiosos, junto com esses fariseus, com esses pastores, falsos profetas, mercenários. Eu vou ler aqui em 2 de Pedro uma palavra para você. Preste atenção nessa palavra, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Pedro, no ano 95 depois de Cristo, escrevendo sua carta universal para seus irmãos que estava espalhado por toda a Capadócia, Bitínia, ponto da Ásia Menor e Ásia Menor. O apóstolo Pedro falou assim, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Pedro disse assim: e por avareza, olha o que está escrito, e por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será talha a sentença e a sua perdição do mundo. Então, queridos amados irmãos, esses pastores queisgulosos, falsos profetas mercenários, eles estão fazendo negócio com a palavra de Deus. Eles estão fazendo negócio com o povo. Então, você que está aí, passando a virada de ano novo, nesses tempos de pé, nesses tempos religiosos, segure a sua bolsa, segure a sua carteira, esconda seu dinheiro, entendeu? E você que ainda vai para o tempo religioso, deixe sua carteira em casa, porque os pastores mercenários, falsos profetas queisgulosos, eles vão aproveitar e vai vir com esse papo fraco dizendo o seguinte: dê o seu melhor para Deus. Já entre 2021 com bom dízimo, com uma boa oferta, mas dízimo nunca foi dinheiro, meus irmãos. Dízimo era alimento. Não dê dinheiro para esses picareta, não dê dinheiro para esses pastores queisgulosos, falsos profetas, mercenários, não dê, pelo amor de Deus, não dê. Pega o teu dinheiro, meu irmão, faz cesta básica e dá para os necessitados. Pega o teu dinheiro, compra remédio e dá para os necessitados. Cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos, compra roupa para você, compra roupa para tua esposa. Cuida da tua mulher, porque a igreja começa na família, a igreja começa em casa. Cuida da tua esposa, cuida do teu lar, cuida da tua, manda teu pastor, mercenário, cambuloso, falso profeta trabalhar, entendeu? Manda ele trabalhar. Jesus está voltando, Jesus está nas portas. Esses caras são falsos profetas, meus irmãos. Está enganando a noiva de Cristo. E sobre eles Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que Jesus disse sobre eles em Mateus 7, versículo 15. Olha o que está escrito: acautelai-o, porém, dos falsos profetas. Isso aqui foi Jesus que disse. Jesus disse e Mateus escreveu. Mateus capítulo 7, versículo 5, versículo 15. Jesus disse assim: acautelai, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Esses homens são lobos cruéis, lobos devoradores. Leia Mateus capítulo 7, versículo 15. Eles são lobos cruéis. Eles não têm pena de catador de lixo. Eles não têm pena de quem cata latinha. Eles não têm pena de ajudante de pedreiro. Eles não têm pena de ninguém. Ele quer os 10%, meu irmão. E para isso eles usam o nome de Deus em vão. Eles mentem com o nome de Jesus. Eles colocam medo no povo, amedrontam o povo,
para o povo dar dinheiro para os seus templos religiosos, para os seus templos de pedra. Cuidado, porque hoje, nessa velha de novo, os cães gulosos, os pastores mercenários em todos os estados do Brasil, hoje é o dia que eles vão querer tosquiar as ovelhas. Hoje é o dia que os pastores mercenários, cães gulosos, falsos profetas vão querer tosquiar as ovelhas. Então, abra o olho, vigie com eles. Entendeu? Você que ainda vai para esse tempo religioso, passar a verdade de ano novo, deixa a tua carteira em casa. Deixa a tua carteira em casa. Porque hoje esses caras vão fazer de tudo para arrancar até o último centavo seu. Com esse papo furado de que você tem que dar seu melhor. Que melhor o quê, meu irmão? O melhor foi Jesus Cristo ter morrido por nós na Gólgota, meu irmão, na cruz central, na cruz do meio, na cruz do Calvário. Entendeu? O melhor foi Jesus ter morrido por nós, amém? Não dê o seu dinheiro para os pastores. Não dê, meu irmão, não dê. Não dê seu dinheiro para os pastores, cães gulosos, falsos profetas mercenários. Ajuda teu próximo, ajuda teu vizinho, ajuda teus parentes, ajuda tua família. Entendeu? Pratica o amor ao próximo, mas não dê seu dinheiro para esses picaretas da fé. Não dê seu dinheiro para esses pastores, cães gulosos, falsos profetas mercenários. Amém? Deus continue abençoando a todos. Um beijo no coração de todos e até a próxima live. Meus queridos amados irmãos, eu tenho 2 canais aqui no YouTube e todos os 2 canais estão assim, Pastor Fabiano Santana. Se inscreva no meu canal no YouTube, aperte o sininho, para vocês receberem todas as notificações em nome de Jesus. Amém? Feliz ano novo para todos, que aquilo que vocês não conseguiram no progressivo ano, não deu. Descarregou. Mas para nós deu feliz ano novo, né? Me dá vontade.